Queridos, neste mês de março, nós nos dedicamos a falar sobre foco. Em exceção ao domingo passado, que nós tivemos a presença do reverendo Paulo e trouxe uma mensagem específica para os 116 anos da nossa igreja. Em exceção a este domingo, nós voltaremos com a nossa série de mensagem. E a proposta dessa série é que nós possamos voltar os nossos olhos para um foco. E, na verdade, esse foco é aquilo que nós precisamos, enquanto comunidade, enquanto corpo de Cristo, investirmos o nosso tempo, os nossos recursos, a nossa energia e a nossa dedicação enquanto comunidade. E hoje, em específico, nós falaremos a respeito da maturidade. E eu coloquei esta imagem dessa senhora imponente, com esse olhar, uma senhora elegante, né? Propositalmente, para que nós possamos refletir. E a primeira pergunta que nós fazemos quando ouvimos essa palavra, maturidade, é: será que a maturidade é somente um atributo dos mais experientes? Será que a maturidade, ela está estritamente ligada apenas com a questão da idade? Quanto maior a idade, maior a maturidade? Eu gostaria então que a gente pudesse refletir a respeito disso e estarmos atentos ao que Paulo nos diz. Na verdade, é uma orientação que ele faz a uma comunidade e servirá para nós também refletirmos a respeito disso. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta de 1 Coríntios, capítulo 3, dos versos 1 ao 9. 1 Coríntios 3, do 1 ao 9. Diz assim a palavra de Deus: Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, pois não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo e quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém. Queridos, hoje então nós conversaremos a respeito do foco na maturidade. E isso traz para nós grandes reflexões, porque hoje a maturidade, ela é essencial para a caminhada e para o sustento da igreja. Porque a falta
falta da maturidade, ela tem provocado na igreja, na sociedade, no nosso lar, rupturas terríveis. Porque nos falta um time, nos falta alguma coisa que tem nos impedido de reagir, de agir e de seguir na direção adequada. A igreja de Corinto, ela vivia nessas condições. E a primeira instrução que Paulo vai dar a esta comunidade é para combater a imaturidade daquela igreja, daquela comunidade. Por isso, antes de falar especificamente e desvendar aquela pergunta no início, se a maturidade está ligada à idade, eu gostaria que a gente pudesse refletir o que a imaturidade causa nas nossas comunidades, na nossa família, na nossa vida. E para isso, é interessante a gente observar que a comunidade de Corinto, ela foi fundada por Paulo, após ele já ter passado em Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas. Então, a cidade de Corinto, ela foi para Paulo uma cidade muito importante. Paulo se dedicou nesta comunidade, nessa cidade, durante mais ou menos 1 ano e meio. Ele se dedicou porque ali naquela cidade havia uma concentração imensa de pessoas, de diversas culturas, de raças e de pessoas que precisavam ouvir da palavra de Deus. Foi nesse contexto que Paulo, ele se dedica, juntamente com os seus, a falar a respeito do Evangelho de Deus, a discipular aquelas pessoas, a fazer com que aqueles diferentes povos, com diferentes personalidades, com diferentes concepções, com diversas filosofias, que elas pudessem se unir, como foi a mensagem do pastor Lira no primeiro domingo, sobre a unidade da igreja. É nesse contexto que Paulo abraça a causa, abraça a cidade de Corinto, que era uma cidade importante, uma cidade rica, uma cidade imponente. E foi ali que Paulo se doa para que pudesse fundar uma comunidade. E nessa dedicação a este povo, Paulo então caminha, ensina da palavra de Deus, ensina do Evangelho e depois vai para outro campo. E nesse tempo, ele fala que ele tratou aquelas pessoas com leite. Ele tratou aqueles novatos na fé com leite. É interessante que esse termo dessa figura de criança recém-nascida, que necessita de leite e que não suporta alimento sólido, era um termo conhecido na filosofia daquela época. Paulo estava usando essa figura de linguagem porque isso era comum ali naquele tempo. E ele usa para que aquela comunidade entendesse o que ele estava de fato querendo dizer. Que eles entendessem aquela comunidade entendesse qual que era o estágio que eles estavam diante da fé. E Paulo então usa essa expressão porque ele estava entristecido e revoltado. Revoltado porque Paulo no começo tratou aquelas pessoas com leite porque era o que eles deveriam beber. No início, quando alguém se converte ao Evangelho, nós temos a preocupação de falar para esses novos em Cristo coisas básicas. Nós começamos do início. Nós falamos
ao passo do aprendizado daquelas pessoas. É assim que fazemos e lidamos com as crianças. Nós começamos a falar para elas, a contar as histórias de forma lúdica, de forma simples, um pouquinho de cada vez, para que elas possam ir filtrando e a partir das suas experiências e da sua compreensão, elas irem assimilando. Paulo teve essa sensibilidade com aquela comunidade. E no começo, ele tratou aquelas pessoas como leite, como os fundamentos básicos da fé em Jesus Cristo. Mas o tempo foi passando e Paulo já não estava mais lá e a comunidade ia crescendo numericamente. Ela ia se desenvolvendo. Mas ainda a indignação de Paulo era porque aquela igreja recebeu dons. Aquela igreja fez maravilhas. Aquela comunidade foi bênção. Aquela comunidade começou a crescer. No entanto, a maturidade daqueles fiéis na palavra, em Cristo Jesus, ainda permanecia como de uma criança. Aquela comunidade não se desenvolveu em buscar, em mergulhar cada vez mais e entender as letrinhas miúdas. Eles ficaram estagnados. E aí é que entra o primeiro princípio de uma igreja imatura. Uma igreja imatura, ela fica estagnada. Porque a imaturidade gera estagnação. E o que é estagnação? É paralisados, adormecidos. E era o que estava acontecendo com a comunidade de Corinto. Aqueles fiéis, eles apenas estavam sendo alimentados pelas coisas básicas do Evangelho. E não tinham mais o prazer de se aprofundar. Eles estavam estagnados porque eles pararam de buscar ardentemente mais e mais da compreensão a respeito de Cristo Jesus. Eles pararam porque parar, se acomodar é bom. Se acomodar é deixar como está. E quantas vezes nós queremos deixar como está? Porque deixar como está não exige esforço algum. Houve um esforço lá atrás, no início da comunidade. Mas depois que ela já estava operante, ela já estava engrenada, estagnar é manter tudo conforme estava. Não é mais produzir, criar, inovar. É paralisar. É deixar como está. Queridos, uma das perguntas que eu tenho feito é se nós não estamos estagnados também. Se nós, enquanto comunidade de fé, também não estamos estagnados, paralisados. E nós paralisamos quando não observamos que o crescimento espiritual, do qual trata Paulo para os coríntios, se nós também não estamos paralisados no nosso crescimento espiritual. Porque a imaturidade dessa comunidade, a qual Paulo se questiona e se revolta, é porque o seu crescimento e aprofundamento não estava acontecendo. Porque muitas vezes nós continuamos como crianças, imaturas,
ingênuas para muitas coisas. Queridos, no livro de uma igreja com propósito, Rick Warren, é assim que fala, ele diz uma coisa que me impactou muito quando eu li esse livro. Ele diz assim que a maturidade ela não é um passo de mágica após a nossa conversão, mas ela não consiste na frequência de todos os cultos, nem tampouco é medido pelos versículos bíblicos brilhantemente decorados, linha após linha. Ele diz que as igrejas estão cheias de pessoas que assistem aos cultos durante toda a vida e ainda assim são bebês espirituais. E por que isso, queridos? Porque muitas vezes pessoas se encontram neste estágio da sua fé. Porque muitos ainda vivem para satisfazer o seu ego, o seu orgulho. Porque muitos de nós ainda estamos pensando estamos olhando com os nossos olhos humanos, terrenos. Era assim que a comunidade de Corinto estava olhando. Infelizmente, quando nós partimos para esses conhecedores da palavra de Deus, nós vemos que há grande benefício, sim, em ter na ponta da língua os versículos, para trazer consolo na hora devida. Mas tudo isso, queridos, sem prática, produz cristãos que gostam de julgar, que se colocam numa posição de superioridade. E é contra isso que Paulo está orientando aquela comunidade. É contra isso que nós precisamos fugir. Porque Tiago fala no capítulo 1, versículo 22, sejam praticantes da palavra, sim. Sejam conhecedores da palavra, sim. Não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Atentem, sejam praticantes e ouvintes e conhecedores. Tudo numa linha só. Porque esses 3 itens compõem esse crescimento da nossa espiritualidade. O crescimento espiritual de cada um, ele não é tão somente um estágio que a gente vai subindo para ficar bom. Porque era assim que eles pensavam. Eles já tinham todos os carismas, os dons, falavam em línguas, faziam vários prodígios e se achavam top. Porque reconheciam que já sabiam tudo sobre Deus. Já manifestavam tudo a respeito de Deus. Haviam sinais milagrosos operantes pelas suas mãos. Mas o que aqueles discípulos, aquela comunidade, ainda estava faltando enxergar, é que todo esse conhecimento precisava ser cada vez mais aprofundado. Que esse crescimento precisava ter um alvo. Não eram os prodígios que saíam de suas mãos, mas era um outro caminho. Que a gente vai conversando mais à frente. Em Hebreus 5,14, queridos, diz que o alimento sólido é para adultos, mas tem uma vírgula. Adultos aos quais pelo exercício constante tornaram-se aptos a discernir tanto o bem quanto o mal. Como nós conseguimos isso, queridos? Com uma maturidade que vem do Espírito Santo, que nos ajuda, que nos auxilia a termos
os nossos pés não fixados nos nossos gostos, no nosso orgulho, no nosso pecado, mas firmar passos que seguem adiante. É o Espírito Santo que nos conduz para frente. E faltava isso para aquela comunidade. Eles tinham sim recebido o Espírito Santo. Era o Espírito Santo que fazia tudo que aquela comunidade produzia. Mas ainda faltava alguma coisa nesse caminhar dessa comunidade. A imaturidade gera estagnação. E a imaturidade também gera divisões. Foi o passo seguinte que aconteceu na vida daquela comunidade. Rick Warren também diz que o cristão maduro faz mais que estudar, faz mais do que se aprofundar na palavra, mas ele experimenta a palavra. E experimentar a palavra de Cristo Jesus é tornar a vida de Jesus operante no nosso dia a dia. A repreensão era justamente nesse sentido. Que embora os coríntios tivessem dons, eles pegaram isso para si e não usavam para abençoar e viver em amor e em comunhão com os seus. Havia diversos dons, mas sem amor. E quando Paulo olha para esse cenário, ele percebe que nada disso importa se não tiver amor. Se não tiver amor. A grande crise, queridos, nesse crescimento era justamente o que ele exorta: as brigas, os ciúmes, as divisões. Porque a imaturidade gera isso. Porque a imaturidade, ela faz com que a gente fale antes de pensar. A imaturidade faz a gente tapar os nossos ouvidos para ouvir primeiro, para depois filtrar e falar com amor, e responder em amor, e agir em amor. A imaturidade é o que nos faz, queridos, em meio a uma sociedade totalmente caótica, agimos trocando os pés pelas mãos. É assim o ditado? É, né? Metendo os pés pelas mãos, é isso? É o que nos faz, queridos, circular tantas coisas mentirosas com um clique. É o que faz a gente não filtrar aquilo que postamos, aquilo que falamos. É o que nos faz acreditar em tantas baboseiras que nós vemos na internet. Isso é apenas um exemplo do que faz a imaturidade. E aí eu já começo a responder aquela pergunta: imaturidade tem a ver com idade? Não, queridos. E quando eu digo não, é com muito amor. Porque às vezes eu vejo, eu vou usar o exemplo da minha mãe, que está mais perto. E ela não está aqui para brigar comigo. Mas às vezes eu vejo ela acreditando em cada coisa que ela vê lá no Facebook, as correntes no WhatsApp. Que eu percebo realmente, a maturidade não tem muito a ver com idade. Mas isso acontece, queridos. E talvez não seja tão somente culpa dela, mas porque a gente tem vivido cada vez mais uma rotina tão acelerada, um movimento tão a gente não consegue ler. O pastor enviou um notificado pastoral para muitas pessoas a respeito do coronavírus e da posição da igreja, notificando, esclarecendo muitas dúvidas. E tem gente que lê tão rapidamente as linhas ali,
que faz perguntas absurdas, que entende errado, que lê superficialmente. Isso porque os nossos olhos perdeu a capacidade de filtrar, de ler com calma, de absorver aquela informação. Tudo isso faz parte de uma imaturidade. E muitas vezes são essas coisinhas pequenas que fazem a gente discutir. Alguém mandou uma mensagem no grupo, a gente lê de uma forma, a pessoa não falou daquela forma e já gera discussões, já gera divisões. Tudo isso faz parte do cenário dos nossos dias. E tem cada vez mais gerando consequências e virando aquele bolo de neve no nosso dia a dia. A imaturidade gera divisões, queridos, porque ela faz com que a gente olhe somente para o nosso umbigo. Se não está bom para mim, a gente só abre a boca para discutir, para ir contra, para falar. E nós não conseguimos absorver e filtrar e entender o real motivo. A imaturidade gera divisão, porque a imaturidade ela faz com que a gente enxergue embaçado a realidade daquele momento. A gente olha com ira, a gente olha com insensatez, a gente faz muitas vezes fofocas, porque falamos daquilo que não temos certeza, falamos daquilo que ouvimos falar. E isso gera divisões, gera rompimento dos relacionamentos. E aí o que Paulo questiona aquela comunidade é porque havendo desavenças, havendo corrupções, havendo fofoca, intriga, rivalidade, isso mancha a imagem de quem? De Cristo Jesus. Paulo se indignou com aquela comunidade, com o que estava vendo ali, porque ele compreendia que a imagem que nós espelhamos na sociedade é a imagem de Cristo Jesus. E uma vez que nós falamos uma coisa e agimos o contrário, nós estamos negligenciando e corrompendo a imagem do nosso Senhor e Salvador. Nós estamos corrompendo com a imagem e com os valores do Evangelho. E isso é muito triste, queridos, porque temos visto cada vez mais esse tipo de imaturidade no nosso meio. 1 João 1,7 afirma que se nós não temos comunhão uns com os outros, nós não estamos brilhando a luz de Cristo Jesus. Se nós não temos essa maturidade de convivência, de relacionamento, nós estamos longe das verdades do Evangelho. Eu queria fazer uma contextualização nessa semana, que nós estamos vivendo. A maturidade que nós devemos ter nesse tempo caótico, nesse tempo de medo, é primeiramente compartilhar verdades e, antes de mais nada, cuidar de nós e do próximo. Eu tenho visto, antes de vir para cá, eu vi muitas pessoas revoltadas com aquelas igrejas que estão neste momento de crise, neste momento de precauções a respeito do coronavírus. Pessoas indignadas com as igrejas que estavam fechando não, mas suspendendo o culto dessa semana. Pessoas indignadas porque acreditavam que como corpo de Cristo a gente tinha que orar, tinha que estar aqui junto. É óbvio que nós temos que estar.
Mas a pergunta que eu faço neste momento é: corpo de Cristo, a igreja de Cristo, somos nós. Aqui no templo é um ajuntamento precioso, mas o corpo de Cristo pode estar espalhado por todo canto, intercedendo e orando. E há tantos pastores falando cada coisa absurda, usando desse tempo de medo, desse tempo de angústia, desse tempo muitas vezes de desinformação, para colaborar com mais prejuízo, com mais discórdia, com mais divisões, porque infiltram coisas, valores que na verdade não são estritamente corretos no momento. Então, aqui já vai uma mensagem, queridos. Nós, como parte de Cristo, como parte do corpo de Cristo, aonde estivermos, precisamos estar agindo como corpo de Cristo, intercedendo sim. E esse é o nosso papel. Faz parte da nossa maturidade, aqui no templo ou lá fora. As orações do povo de Deus não serão menos ou mais ouvidas se estarmos aqui ou lá em casa, no momento que for apropriado e nos designado, para que não estejamos unidos, aglomerados, por precauções. Faz parte da maturidade. Faz parte da maturidade entender essas pequenas coisinhas e não fomentar e não virar um caos só porque não estamos aqui. Graças a Deus que hoje estamos aqui. Mas se porventura ao longo da semana as coisas saírem um pouco do nosso script, não fiquem apavorados. Vamos continuar como corpo de Cristo, maduros na fé, perseverantes, compreendendo que o Senhor está agindo em nosso meio, que Ele está ouvindo as nossas orações e que nós possamos continuar clamando e que isso não gere mais e mais discórdias ou divisões, pelo contrário. E como um último complemento do que Paulo diz na sua carta aos Coríntios, é que a imaturidade, ela desvia o foco. Ela desvia o foco porque ela tira o centro, que é Cristo Jesus, da vida da igreja. Ela toma um outro rumo. A comunidade segue a sua sorte e não a promessa do Evangelho de Deus. Infelizmente, queridos, muitos de nós imaginamos que a maturidade, o crescimento espiritual, ela é uma coisa inalcançável e ela é algo que só os bem santos conseguem. Às vezes a gente vê esse termo, crescimento espiritual, e imaginamos já os monges lá e fala: nossa, esse está num patamar elevado. A gente não consegue nem concentrar para orar, né? Você fica, um mosquito passou, já perdeu a concentração. Mas a verdade é que o que Paulo está propondo para aquela igreja e o que a palavra de Deus propõe a cada um de nós é que nós busquemos sim o crescimento espiritual, porque nesse crescimento está o alvo das nossas vidas, que é Cristo Jesus, o foco da igreja de Cristo, o foco dos discípulos e discípulas de Jesus. A imaturidade desvia o foco, mas a maturidade espiritual, ela faz com que todas as nossas ações estejam pautadas pelos valores do Evangelho de Deus.
é o que nos coloca à frente à palavra e norteia as nossas ações, a prática da igreja. E isso é um privilégio não dos super santos, mas de todos aqueles que foram chamados e chamadas para testemunhar de Cristo Jesus. Isto é um privilégio meu, é um privilégio seu. Por isso, o convite de Cristo é que a nossa imaturidade não seja o empecilho para que nós estejamos cegos para compreender mais e mais os fundamentos da nossa fé. O convite nesta noite para todos nós é que nós possamos colocar o senhorio de Cristo sob as nossas vidas. Que nós possamos colocar o senhorio de Cristo sobre a nossa nação. Que nós possamos colocar e debruçar nesse senhorio de Deus. Reconhecendo que nesses tempos de crise, Ele é o alicerce da nossa caminhada. É Ele quem dá vida. É Ele quem dá o sustento. É Ele em quem está o nosso propósito. Efésios 4,14 diz que o propósito é que não sejamos jogados para cá nem para lá por todo o vento de doutrina, de convicções, de filosofias ou de espertezas humanas, de homens, porque isso sempre nos induzirá ao erro. Mas nós precisamos ter os nossos propósitos aos pés de Cristo Jesus. Esse é o alvo do nosso crescimento. Não é para ser santos, imaculados, e isso ser motivo de orgulho e de soberba. Mas é unicamente para estarmos e nos tornarmos mais e mais parecidos com Cristo Jesus. A maturidade nos coloca no foco. E o foco é a cruz de Jesus. Aonde nós encontramos o verdadeiro amor. Aonde nós encontramos a direção. Aonde as nossas escolhas são pautadas e o plano de Deus é cumprido em nós. Por isso, para a nossa igreja, nesses tempos de crise e em tantos outros que virão, que nós busquemos mais e mais desse crescimento, lendo a palavra, nos debruçando em conhecimento, nos aprofundando, sim, vindo à casa do Senhor, participando dos estudos, dos pequenos grupos, do discipulado, orando, caminhando junto com Cristo, mas agindo, demonstrando, colocando em prática o nosso conhecimento, porque esse é o foco do Evangelho de Deus. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Pregar de todas as formas, com todo o nosso ser, porque o que somos é para a adoração do nosso Senhor Deus. Que tudo que você faça, que tudo que eu faça, esteja voltado para o foco de Jesus. Que a luz dele seja o foco que ilumine a nossa direção, o nosso caminho. E que possamos tornar maduros para que a nossa comunidade seja portadora da esperança, das boas novas, que seja agente de justiça, que seja agente nesse tempo de desinformação e de desespero, que a gente possa ter palavras que não gere divisões, intrigas, fofocas, mas que gere paz ao coração das pessoas. Que a tua oração seja a resposta para esse tempo de turbulência. Que nós possamos estar unidos
não somente aqui nesse ajuntamento, mas nos nossos lares, pela nossa fé que nos une. E que o amor de Cristo Jesus seja que sustente a nossa fé e a condução da nossa vida, hoje e para todo sempre.